Bom dia, irmãos. Bom dia. Achei que vocês estavam dormindo. Quem não louvará, né? Essa trecho dessa última canção que nós louvamos. Quem não louvará, quem não vai se render diante do grande rei. Irmãos, haverá um dia que nós e aqueles que não são, todo mundo vai se dobrar diante do rei. Todo mundo. A Bíblia diz que todo joelho se dobrará. Então não é só aquele que crê, não é só aquele que confessa o nome de Jesus. Todo mundo vai se dobrar, irmãos, diante do Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Naquele grande dia, o Senhor vai quebrar a nossa altivez de espírito. O Senhor vai quebrar o nosso orgulho. O Senhor vai quebrar a nossa insensatez. O Senhor vai destroçar os pecados e os pecadores. Se engana quem acha que Jesus vem agora como cordeiro, imaculado para o matadouro. Não, irmãos. O Senhor virá novamente como um leão, tá? Ele vai destroçar nossa altivez de espírito. Nem essa canção que nós louvamos agora. Quem não louvará? Porque ao serem condenados, a justiça de Deus e a ira de Deus não são satisfeitas. E Deus está sendo louvado, amém? E hoje nós seremos destroçados pela palavra do Senhor. A gente vai expor aqui o livro de Tiago. Eu creio que assim como a minha vida foi confrontada pela palavra do Evangelho, eu creio que não vai ser diferente com você. Eu oro para que seu coração esteja aberto, para que a sua consciência esteja esclarecida para você ouvir, meditar. Eu já peço que você abra a sua Bíblia no livro de Tiago. A gente vai expor ele. Tem como tema fé e prática. Nosso tema hoje é a fé que persevera em meio às provações. Nesse início, resumidamente, nós veremos como as provações, meus irmãos, são determinantes para o nosso amadurecimento e como elas impactam diretamente em nossas vidas. Em resumo, é o que a gente vai observar hoje, tá? Peço que você deixe a Bíblia aberta. Mas antes da gente entrar propriamente na leitura do texto, algumas características da carta de Tiago. Esse Tiago, meus irmãos, é o meu irmão de Jesus, que até ele ser testemunha ocular da ressurreição de Jesus, até esse momento, esse Tiago era incrédulo, ele era ímpio. Então imagina só, tamanha incredulidade de um ser humano que tem o irmão como Senhor e Salvador de todas as coisas. Provavelmente também zombador, né? Porque imagina só alguém chegando, né? Ora, seu irmão aí está dizendo que ele é o Salvador, seu irmão está dizendo que ele é o Filho de Deus, como assim? E ele, ímpio e incrédulo, por não crer na mensagem de Jesus, talvez zombe, né? Talvez zombasse. Sei lá, acho que esse cara está enlouquecendo aí. Há um historiador chamado Egésico, historiador da igreja primitiva, estudando a história, né, da igreja, ele o identifica como Tiago o Justo, dando testemunho de sua piedade, zelo e obediência à lei de Deus, e sua extrema devoção à oração. Esse era Tiago. Esse Tiago, meu irmão Jesus, que o apóstolo Paulo, em Gálatas capítulo 2, verso 9, o chama de pilar da igreja. E de fato ele se tornou pilar da igreja quando ele teve importante decisão e conclusão no concílio em Jerusalém, em Atos capítulo 15. Chegaram alguns problemas com relação à igreja, e o texto diz que ele conclui o raciocínio. Não, gente, vamos falar essas coisas. E é este Tiago, meu irmão de Jesus, que de alguém descrente, de alguém ímpio, passa agora a ser uma testemunha ocular da ressurreição, é convertido pelo Senhor e se torna pilar da igreja. E é este Tiago que escreve a carta de Tiago.
Vejamos no primeiro verso como ele se apresenta. Tá? A gente vai ler até o verso 12, mas a gente vai dividindo a leitura a partir do desenvolvimento do raciocínio. Tá? Por isso eu peço que você deixe sua Bíblia aberta. Verso 1 ele diz assim, ó. Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos que andam dispersas, saúde ou saudações. Veja que Tiago ele se apresenta como servo de Deus e de Cristo. E demonstrando, além de humildade, a transformação que o Evangelho produz. Como assim? Porque a palavra traduzida aqui para servo, que provavelmente esteja na sua versão, a palavra traduzida aqui é de fato escravo, que no grego se chama doulos, referindo-se a uma obediência completa, total dedicação àquele Senhor. Por que humildade? Porque veja que ele se apresenta como servo ou escravo de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Ele não se utiliza do parentesco de Jesus. Ele não chama a atenção, evocando alguma atenção exclusiva. Olha, eu sou irmão de Jesus. Preste atenção aqui que agora eu estou falando. Ó, eu sou irmão de Jesus. Eu vou escrever agora essa carta. Não. E por que uma transformação que o Evangelho traz? Primeira coisa que nós aprendemos com o Tiago. Meus irmãos, é impossível alguém ser um verdadeiro cristão sem humildade. É impossível. Impossível. A altivez de espírito, como eu falei agora há pouco, a soberba e o orgulho são totalmente contraditórios para alguém que diz ter se encontrado por Cristo. Por quê? Porque a humildade é de caráter de quem o transformou. Quem não vê, olha, eu sou irmão de Jesus, preste atenção aqui nas minhas palavras. Tiago, servo de Deus e dos seus filhos. Servo significa escravo no grego, na palavra original. Ou seja, eu sou escravo, sou totalmente dependente. Eu sou totalmente obediente a este senhorio. Qual senhorio? Deus Pai e Jesus Cristo. A quem era seu irmão. E assim que ele se apresenta aos destinatários da carta, do qual ele chama aqui as 12 tribos que andam dispersas. A gente pode concluir que essas 12 tribos, elas fazem referência à dispersão dos judeus cristãos e gentios cristãos, obviamente, que foram dispersos lá no martírio de Estevão, onde todos eles foram dispersos por conta da perseguição. Em resumo, ele escreve essa carta a todas as igrejas que ele havia. Onde havia uma comunidade de fé, essa carta estava endereçada. Aos irmãos que estavam se concentrando em uma igreja, comunidade de fé, em uma casa, seja lá qual for o ambiente, essa carta estava endereçada a eles. Ou seja, essa carta de Tiago também está endereçada a nós. Alguns motivos pelos quais Tiago considerou importante escrever essa carta, e alguns problemas a gente vai ressaltar aqui, eu quero elencar com vocês alguns temas que ele aborda. Veja só, durante a exposição a gente vai observar pobreza e riqueza. Tiago vai falar. Tiago vai falar sobre tentação, preconceito, falar e agir, criticar, orgulho e humildade, paciência, fé e oração. São alguns temas que a gente vai desenvolver com o decorrer da carta. Mas por quê? Ora, provavelmente chegou até o conhecimento de Tiago e no decorrer da exposição a gente vai ver durante a leitura toda. Meus irmãos, havia alguns problemas em específico. A acepção de pessoas dentro da igreja, o olhar soberbo dos ricos em detrimento dos pobres, havia acepção, gente querendo lugar de destaque na igreja, posição, gente querendo evocar alguma liderança, gente sem um descontrole, aliás, com descontrole na língua, falando que não devia, pregando aquilo que não estava vivendo, querendo ensinar. Enfim, muito moralismo, muitas coisas contraditórias que o Evangelho nos apresenta. Vamos começar a nossa leitura a partir do verso 2. Ele diz assim: Meus irmãos, tende grande gozo quando cairdes em várias tentações,
ou provações. Eu vou usar provações, tá? Sabendo que a prova da vossa fé produz a perseverança. Olha o que o Tiago diz. Tende por motivo grande alegria, ou grande gozo, quando cairdes em várias provações. Aí eu pergunto para vocês, humanamente falando, meus irmãos, faz sentido isso? Humanamente falando, faz sentido essa primeira introdução do apóstolo Tiago, dizendo que nós deveremos sentir alegria, grande gozo. Em que momento? Quando nós cairmos em várias provações. Humanamente falando, isso não faz sentido. Como é que eu vou chegar para você? Como é que tá? Tudo bem? Não, cara, eu preciso atribular várias provações, várias tentações, várias dificuldades. Aí eu vou chegar para você e dizer assim, ó, você se alegre com isso. Humanamente falando, isso não faz sentido, concorda? Cara, como é que tu pede para eu me alegrar em meio às provações? Tá tudo uma bagunça, tá tudo difícil, nada dá certo, tudo que eu planejo dá errado. Fora as loucuras que não acontecem no dia a dia comum. O pneu fura, o gás acaba, ponto de luz, o cara tá para cortar. Não caiu o dinheiro todo do mês. Aí eu vou chegar para você e falar assim, ó, se alegre. Então, a princípio, essa fala de Tiago não faz sentido quando observada a partir dessa ótica. Meramente humana. Não faz sentido se alegrar. Mas a razão disso está no verso seguinte, quando ele vai dizer, verso 3, sabendo que, o quê? Que a prova da vossa fé produz a perseverança. Agora sim faz sentido. Agora, quando nós olhamos para esse olhar que Tiago quer dizer, faz sentido. Ah, entendi. Por quê? Ele vai explicar o porquê que você deve sentir alegria ao ser provado, ao passar por várias provações. Ele vai dizer, porque a prova da vossa fé produz perseverança. Então não é se alegrar por se alegrar porque as coisas difíceis estão difíceis. Não. É se alegrar porque, ao sermos provados, gera-se em nós um amadurecimento. Ao sermos provados, gera-se em nós amadurecimento. E este é um dos objetivos da carta de Tiago, que é, Luiz, gerar amadurecimento. É gerar naqueles cristãos que estão sofrendo perseguições, é gerar naqueles cristãos que estão passando por diversas provações e adversidades, maturidade. Esse é o motivo. A razão pelo qual Tiago diz, olha, se alegrem ao serem provados. Por quê? Porque por meio das provações, nós passaremos por um tempo de amadurecimento. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Nós só seremos amadurecidos com as provações. Mediante as provações. Quer ver um exemplo prático de fé, de amadurecimento? O próprio Cristo. Vocês conhecem a história. Jesus Cristo, logo ao ser batizado nas águas, ele foi conduzido por quê? Pelo diabo? Foi, não? Ele foi conduzido pelo Espírito de Deus ao deserto. Para quê? Para ser provado. O próprio Cristo. Foi batizado? Foi. Agora ele é conduzido ao deserto para ser provado. E, obviamente, Jesus Cristo se torna aprovado, porque ele supera, ele é aprovado, porque ele sai com clareza, né, de sua aprovação. E por que isso é importante para a gente, como cristãos, irmãos? O amadurecimento. Porque é o objetivo de Tiago aqui na carta, mas é o objetivo também de Deus. É o objetivo de Deus o amadurecimento. Embora alguns textos da Bíblia haja lugar para os neófitos. O que são os neófitos? São aqueles novos convertidos. São aqueles que chegaram agora à fé. São aqueles que passaram agora pelo batismo, estão conhecendo a fé. Há espaço, irmãos, para os neófitos. Há espaço para quem está conhecendo o Evangelho. Mas deixa eu falar uma coisa para você. É um espaço temporário. Por isso que Deus fala, por meio da sua palavra, sobre amadurecimento. É um espaço temporário. Você precisa amadurecer, irmãos. Os neófitos, dá lugar para eles. Ok, ó. Não é porque ele está conhecendo agora. Não é porque ele está entendendo a fé agora. Ele não sabe orar, ele não sabe ler a Bíblia. Ele não sabe entender. Ele não sabe se dominar.
Ele não sabe que ele não tem o Espírito Santo que o auxilia, ele ainda não entende que ele não está só. A gente considera, ok? Porque é um neófito, porque nasceu agora, que nem uma criança. Não sabe comer sozinho. Você precisa dar lá, precisa levar para o banho, ok? Amém. Mas a ideia não é permanecer nesse lugar, é amadurecer. Irmão. Amadurecer no sentido de ter uma fé solidificada. Você sabe ser um cristão verdadeiro. Algumas coisas, alguns erros, a gente desconsidera porque acabou de nascer, é um filho na fé. Diz tem paciência, a Bíblia fala isso. Tem paciência com os mais fracos, ok. Mas esse não é um lugar eterno, é temporário. Por isso que Paulo fala sobre amadurecimento. É uma fé, irmão, maduro, do tipo assim, ó. Tá, eu não preciso sentir. Que nem a maioria da fé que a gente vê por aí, né? Não, eu quero sentir alguma emoção para que eu entenda que Deus está comigo. Preciso sentir, eu preciso que Deus use a vida de alguém e me abrace e diga que eu sou amado. Ele ainda não entendeu. Ele ainda está amadurecendo na fé. Por quê? Porque o texto já diz que é o cristão maduro. Aí vem alguém, olha, o Senhor está dizendo que você é amado. Eu sei, meu filha. Romanos capítulo 5, verso 8. Ele diz que me ama, ainda diz que já provou o seu amor por mim. Ele já amadureceu. Ele já amadureceu e entendeu que ele não precisa de uma laminha no teclado para ele conseguir se emocionar. Ele não precisa. É só ele lembrar das verdades do Evangelho. Ele precisa de um louvor emocionado. Ele não precisa disso. O culto hoje foi tão frio porque eu nem chorei, nem me emocionei. Ele ainda está dando os primeiros passos. Porque o verdadeiro cristão com a fé madura, ele não precisa de nada externo. Ele olha para as verdades do Evangelho e ele se aquieta. Senhor me ama. Eu sou pobre de um miserável, egoísta, imundo, falso, e o Senhor ainda me ama. E o Senhor ainda insiste em mim. Sabe? É só olhar para as verdades do Evangelho, que é madura. Ele não reivindica, irmãos, que nem uma criança. Que nem um menino mimado, que nem uma menina mimada. Ele vai estar reivindicando direitos. Ele tem uma fé madura. A partir do verso 4, no verso 3, a gente entende o porquê das provações, porque vai gerar em nós amadurecimento. Aí no verso 4, ele vai explicar a finalidade. Agora, para quê? Veja, verso 4 ele diz assim, ó, tenha, porém, a perseverança, a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar em coisa alguma. Perfeitos e completos. É para isso que você precisa passar pelas provações. Para te gerar uma fé madura, mas para você ser perfeito e completo. Como assim? Quer dizer que eu sou perfeito agora que não peco mais? Não, irmão, não. Significa que você está perfeito, completo, no sentido de estar experimentado, irmãos. Você está experiente. Olha cá comigo. Você está caminhando na calçada, né? Aí você está olhando aqui, mexendo no celular ou alguma coisa assim. Aí você, sem perceber, você cai no buraco. Você está desapercebido. Você caiu no buraco, se machucou, passou, se levantou, continuou a vida, certo? No outro dia, você vai percorrer o mesmo caminho, sim ou não? Isso porque você está vindo para a igreja. Só que você já está atento, você já está experimentado, que naquele percurso tem um buraco. Você vai cair de novo? Você vai intencionalmente cair de novo? Você já está experimentado. Você sabe que se você caminhar por aquele percurso, você pode cair. Então, perfeitos e completos é experimentados. Então, a finalidade das provações é te gerar uma fé madura, mas que você se torne, para quê? Experiente. Então, ele não tem mais uma fé fraca. Ele não é mais alguém insensato. Ele não vai tomar mais decisões sem pensar. Ele não será inconsequente. Não, ele já está experimentado. Ele age agora com mansidão. Ele age agora com clareza. Ele não é um menino mimado que é dominado pelas emoções. Ele não é um menino mimado de reagir conforme as emoções. Quem reage conforme as suas emoções é menino, criança. E é totalmente compreensível. Ele não sabe lidar com as suas emoções. É bater, é chutar. É isso?
Já ouviu o acidente? O país já está na fase difícil. Tem quem não sei quem não obedece. É natural, uma criança. Você está passando por um processo de entendimento, de correção. É natural. Mas e nós hoje, irmãos? Você quer ser tratado como um menino, sendo corrigido a todo momento, porque você não quer ser provado, você não entende que as provações é para te amadurecer. Você não entende que, por meio das provações, você deve ser aperfeiçoado, perfeito, completo, ou seja, experimentado. Não, eu já sei. Está militando demais, mas eu não vou enlouquecer, não vou chutar o balde. Eu já estou experimentado, irmão, já sei. Eu já sei que se eu soltar certa palavra, eu vou machucar o outro, vai gerar um problema. Eu não vou falar, eu já estou experimentado, já estou experiente, a minha fé já é madura. Esta é a finalidade das próximas. Mas é uma sequência. Mas se a gente não entender que as provações vêm de Deus para nos gerar uma fé verdadeira, genuína, madura, se a gente não entender, a gente vai sempre perder. Sempre perder. Porque Deus está nos treinando, trazendo situações para a gente ser aperfeiçoado, e a gente está igual o bobão. A gente não está entendendo. Falta de discernimento, clareza, sensibilidade do Espírito Santo. Ei, cara, eu estou colocando essa pessoa aqui é para te aperfeiçoar. É para tu ser mais paciente. É para tu ser mais bondoso, generoso. É para tu deixar de ser mentiroso, mentirosa. É para tu aprender a ter domínio próprio. Tu não entender, porque tu não entende que a aprovação é ação de Deus para nos gerar esse amadurecimento. E não somente isso, mas para que a gente fique experimentado. Eu já sei, eu não vou seguir o mesmo caminho. Só se você for, com o perdão da palavra, irmão, um idiota. Não é o que o ditado diz? Errar é humano, né? Mas persistir no erro. Persistir no erro é burrice. Você vai continuar sempre quebrando a cara, sempre sendo imaturo, porque você não quer se permitir ser aperfeiçoado por Deus. Então, Tiago escreve essa carta para ajudar os crentes a vencerem as provações. A gente precisa entender, meus irmãos, que as provações, elas são variadas, como diz o texto, verso 2, várias provações. São variadas. Então, elas têm provações de natureza espiritual, ela tem provações de natureza existencial, financeira, familiar, interpessoal, várias provações. Para quê? Gerando em nós uma fé madura. Esse tempo de neófito, esse tempo de fraqueza, ela tem um lugar passageiro. É um lugar de início, mas precisa percorrer, precisa amadurecer, precisa crescer. O apóstolo Paulo vai dizer, olha, você já devia ser mestre. Paulo está falando na igreja, olha, para os homens, você já devia ser mestre. Vocês sabem por que vocês não são? Porque vocês são meninos ainda. Vocês ainda estão, Paulo está falando com homens, vocês ainda estão tomando leitinho materno ainda. É o cristão que não quer amadurecer. Ele quer, você precisa ler a Bíblia, você precisa orar. Assim, direto. Ele não quer entender que a necessidade dele para ele amadurecer é a leitura bíblica e oração. E jejum. E disciplinas espirituais. Não, meu filho, vem cá, de novo, vem, você tem que ler a Bíblia e orar. É o chão, é a base. Como é que você quer se relacionar com Deus se você nem lê a Bíblia nem ora? Como é que você quer amadurecer desse jeito? É continuar o eterno PP. Sempre com o amuleto debaixo do braço. Sempre. Porque o que nos gera maturidade, experiência, sensibilidade, é relacionamento com Deus. Leitura bíblica, oração, choro, entrega, esvaziamento, confissão de pecados, contato com o Senhor. Elas são variadas, elas são passageiras e são pedagógicas. Nossas provações, elas têm um tempo de acabar. Porque a gente olha para aquilo que é eterno. O Senhor já nos garantiu vida eterna, clareza. A gente viu no semana passada. Na série passada, né? O que nos aguarda. Nós já sabemos que nós temos um lugar perfeito que nos aguarda. Então, elas são passageiras, mas elas são pedagógicas. Elas vêm para nos ensinar. Você sabe por que você vive quebrando a cara? Porque você não quer ser transformado.
Você quer participar desse amadurecimento. Você não quer. Você não se permite. Ah, eu sou assim. É não, irmão. É desculpa de gente tola. Porque o Evangelho, Deus está interessado em a gente amadurecer. Tiago está falando para a gente ser perfeito e completo. Ou seja, alguém experimentado. Não, eu já sei que se eu comer. Pronto, ontem eu vim de Uber do trabalho, aí o cara falou assim, entrou na padaria comigo, aí ele, tem salgado? Tem, show. Tem café? Tem não. O cara falou, não, tem café não. Aí eu falei assim, compra o suco aí, pô, refrigerante. Toma com salgado que quer comer. Aí, não, cara, não posso tomar não, porque altera logo a minha diabetes. Ele já sabe. Sim ou não? Ele já sabe, irmão, que se ele tomar alguma coisa com açúcar acima do que ele pode, vai alterar a diabetes dele. É alguém experimentado. Ele sabe que se ele tomar, vai fazer mal. Alguém experimentado. Semelhante a isso, a gente precisa aplicar o amadurecimento à nossa fé. Nós estamos em constante treinamento. Meu Deus, tempo boa. A partir do verso 5, ele tensiona a atenção para algo que é fundamental. A partir do verso 5. O que é fundamental? Sabedoria. Sabedoria. Luiz, o que é sabedoria? É muito mais que conhecimento. Sabedoria é muito mais que conhecimento. Não é só ter informações sobre algo. Antes, sabedoria é o uso correto daquilo que se sabe. É a aplicação correta daquilo que você sabe. Ou seja, tem muita gente culta, irmão. Tem muita gente teologicamente que sabe mais que eu e você aqui. Se está todo mundo aqui junto, não dá o que ele sabe teologicamente falando. Entende muito. Mas ele é cheio de conhecimento. Mas não tem sabedoria. Por quê? Porque não aplica aquilo que ele sabe. Ele sabe que tem que ler a Bíblia e orar. Ele coloca em prática? Não. Só tem conhecimento. Isso é falta de sabedoria. Você sabe muito e não faz nada. Outro exemplo prático para a gente, claro. Os nossos pais, Adão e Eva. Eles sabiam ou não sabiam que não deveriam comer fruto? Sim ou não? Sabia, né? Ó, irmão, coma de tudo aqui, ó. Esses baldes com tudo. Só não coma esse aqui, ó. Tem um bem do meio, só não coma esse. Ele tinha informação. O que eles fizeram? Você entende que não é só saber? Inclusive, uma das tônicas que Tiago usa é saber e não agir. Crer e não agir. Crer e não fazer. Crer e não tomar uma posição, uma postura. Alguns de vocês aqui oram para que Deus lhe dê paciência. Sim ou não? Ai, meu Deus, eu sou impaciente. Aí só solta o vento, né? Senhor, me dá paciência. Isso não é oração. Você não está orando. Ai, Senhor, me dá paciência. Você não está orando. Você só está exclamando uma insatisfação com você mesmo. Você é impaciente. Só que quando alguém maduro que pede de fato paciência, ele se dobra o joelho e diz, Senhor, eu sou miserável e impaciente. Por favor, me transforme. Me ajude. Me dê paciência, me ajude a lidar com as circunstâncias. Alguém que ora dessa forma também precisa entender que Deus não vai derramar um pozinho. Ah, então vai lá. Está no quarto, deixa eu te achar aqui. Aí o senhor vai lá e derrama um pozinho de paciência. Aí você vai ser paciente. Não existe, irmão. Como é que nós seremos transformados? Com as circunstâncias comuns da vida. Você tem facilidade de gritar com seus filhos? Você tem facilidade de gritar com a sua esposa? Você tem facilidade de gritar com o seu chefe? Você tem facilidade de... Você precisa estar atento. Porque é exatamente aí onde você vai ser transformado. São nessas circunstâncias. Não é algo espiritual. O Senhor está me revelando agora. Eu brinquei hoje com o post, né? Não, irmãos. Mas olha o que ele diz. Aí, note a objetividade de Tiago. Objetividade. Eu gosto de que ele não tem meu termo. Assim, ó, no grupo. Verso 5. Se algum de vocês não tem sabedoria, o que ele diz? Peça a Deus, que a todos dá
liberalmente e não lança em rosto, ou seja, não vai ser censurado e ser dada. Está faltando sabedoria para saber lidar dentro de casa, com a igreja, com os irmãos, consigo mesmo? Peça sabedoria. Peça sabedoria. Peça. Provérbios 2:6. Provérbios 2:6. Tiago está falando para a gente pedir. Provérbios assim, ó, 2:6. Porque o Senhor dá a sabedoria, e da sua boca vem o conhecimento e o entendimento. Ele reserva a verdadeira sabedoria para os retos. Escudo é para os que caminham na sinceridade. Você está precisando amadurecer, irmão? É algo fundamental. Você precisa de sabedoria. Sabedoria não é só ter conhecimento teológico. Sabedoria é aplicar aquilo que você sabe. Você não sabe o que tem que ser feito? Você não sabe o que tem que fazer? Pois faça. É prático. Tiago é prático. Está faltando sabedoria? Olha a praticidade de Tiago. Está faltando sabedoria? Peça. Não, você vai fazer uma campanha de 7 dias. Você vai subir no monte. Você vai matar um. Não. Está faltando sabedoria? Peça a Deus. Peça. Mas não é. Você me dá sabedoria. Você tem que pedir valendo. Olha a importância do pedir valendo. Vamos ler o verso seguinte. Aí diz assim, ó. Peça, porém, com fé, não duvidando. Porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma parte para outra. Não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. O homem do coração dobre é inconstante em todos os seus caminhos. Então não se pede de qualquer jeito. Ou Senhor, abençoa os meus planos. Assim, como que você está falando com um amigo, com um parceiro, né? Quem gosta de dizer, né? Ele está falando com um parceiro, né? Você gosta de dizer? Geralmente é com o marido e com a esposa, né? Ó, meu amor, faz isso, não está falando com um parceiro sua, não. Sou sua esposa. Não é assim, né? Ó, sou seu marido, não sou seu parceiro. Fala direitinho comigo. A gente quer orar a Deus como a gente estivesse falando com um parceiro. Senhor, abençoa os meus planos. Senhor, abençoa, me dá paciência, Senhor. Não, irmãos. Tem um modo correto. Você está direcionando a sua palavra ao Criador de todas as coisas, ao Deus eterno e santo. Você quer tratar Deus como um parceiro seu? Está de sacanagem, irmão. Reverência, irmão, santidade, coisas que foram abolidas do linguajar cristão. Ninguém mais tem reverência de Deus, irmão. Cheio de qualquer jeito, de qualquer jeito, de qualquer jeito, fala de qualquer jeito. Ninguém mais se dobra, irmão, diante da santidade de Deus. Senhor, tu és santo. Quão miserável sou. Senhor, os meus pecados fedem as tuas narinas. Me afasta de ti, Senhor. Mas ainda assim o Senhor me amou. Olha a reverência. Enaltecendo a majestade, a gloriosidade de Deus, a santidade de Deus, é o modo correto. Elevando a adoração ao Senhor, reconhecendo a grandeza de Deus e a nossa condição pecaminosa. No texto ele diz, não duvidando. De qualquer jeito, não de qualquer forma. É tendo fé. É crendo que ele nos responde. É crendo que ele nos dá sabedoria. É crendo que ele gera esse amadurecimento em nós. Aí ele vai explicar por que a dúvida é o problema. Ele vai explicar o porquê. E ele vai denunciar isso no verso 8. Primeiro ele diz que quem duvida é como uma onda, né? Vai e vem, vai e vem, vai e vem. Aí ele vai explicar o porquê. Verso 8, ele diz assim, ó. Porque o homem de coração dobre é inconstante em todos os seus caminhos. São pessoas tolas, meus irmãos. Não acerta uma. Ele é igual uma onda. Vai e vem, vai e vem. A vida bagunçada, sem norte, sem propósito, sem ânimo. Uma hora crê, outra hora não crê. Uma hora diz sim, outra hora diz não. Uma hora está junto, outra hora está separado. Inconstante. Uma hora dá certo, outra hora não dá certo. Uma hora é sim, outra hora não. Uma hora ele diz, Senhor, eu me entrego, eu me esvazio, sou totalmente teu, perdoa os meus pecados, purifico. Uma semana. Aí na outra semana, paga o seu pecado.
está totalmente imerso no pecado, na arrogância, na incredulidade, na ignorância, na arrogância, e é inconstante. Não, eu vou estudar esse ano, vou fazer minha faculdade. Está dizendo isso desde 2020. É inconstante. Ele começa e não termina. Inconstante. Tu vai estar lá, cara, eu vou estar lá. Show, pode, show, vou estar lá, vou estar lá, vou estar lá. Aí no dia não está. Inconstante. Mas aí, vai, vamos contar mesmo contigo ou não? E aí, irmão? Isso aí, constante, cara. Aí o termo dobre, perdão, o termo duvidando aqui, no grego, né? Se usar o original, ele significa duas mentes. Então ele está dividido. Uma hora ele crê que o Senhor cuida de sua casa, uma hora ele crê que é o Senhor que provê o seu alimento, outra hora ele crê que é o trabalho dele. Outra hora ele crê que é a força do braço. Uma hora ele crê que Deus é justiça, na outra hora ele quer aplicar a sua própria justiça. Não, meu irmão, pode deixar, tocar em mim não, vai vir. É ele quer aplicar a justiça dele. A gente não confia mais em Deus, a gente confia nos métodos existenciais. Não. Aí eu me lembrei, sabe do quê? Eu me lembrei de um trecho da fala do Afonso Padilha, o humorista, né? Que estava dando stand-up. Aí ele estava criticando, no vídeo dele, ele estava criticando o ateu que é pobre. O ateu que é pobre, ele estava criticando. No trecho ele falava mais ou menos assim: você é pobre, cara? Tu é ateu, sou ateu, cara. Eu sou pobre, sou ateu. Aí ele falou assim: cara, tu é pobre, cara. A única coisa que tem de graça nessa vida, tu ainda não quer. Tu paga imposto, tributo, de tudo enquanto, para tu morar, para tu comer, para tudo. Tu paga de tudo. Aí, naquilo que é de graça, que é Deus, que é a fé, que pode te ajudar, tu ainda não quer crer. Pô. Tá entendendo? Cara, que loucura. Inconstante. Não sabe decidir nada, não sabe ser responsável. Resumindo, é um eterno bebezão de barba. Bebezão de barba. Constante. Falta o que, irmãos? O que nós lemos a partir do verso 5? Sabedoria. Senhor, me dá sabedoria. Meu Deus, eu sou inconstante. Aí, quando a gente fala isso, o que é que o tolo faz? Eu me sinto cutucado. Me lembrei agora, sabe o quê? Ótimo, me lembrei agora. O Senhor me revelou. Eu estava ouvindo uma pregação do reverendo Uriel, aí ele diz assim, ó, o bom, irmãos, de uma igreja que trabalha com exposições bíblicas, o bom, saudável de igrejas que trabalham, né, dessa forma, de exposição bíblica, é que você blinda o pregador e a igreja desses sermões condicionantes à situação da igreja. Tipo assim, ó, eu não estou dando direto para ninguém. Também não deixa de tirar. Você está falando de sabedoria, de amadurecimento, irmão, seu problema não é comigo, é uma palavra. Não é tipo assim, ó. Ai, gente, alguém está falando de pecado sexual. Agora eu preciso preparar um sermão sobre pecado sexual. Entende isso? Alguém está faltando, não está dizimando. Então vou precisar preparar um sermão. Sabe? Aí fica. Não, a gente está lendo a Bíblia. Está revendo sobre essa Bíblia. O que ela fala, ela fala. Não correspondem às circunstâncias de vocês. A gente tem aconselhamento dos casais, individuais. Não, nós não estamos. Estamos refletindo o Evangelho, a Bíblia. Aí então ele se sente magoado, magoadinho, quando ele é confrontado pela palavra. Ai, não, essa palavra foi muito dura. Quem é sábio, irmão? Quem é sábio se identifica. Oh, Senhor. Eu sou esse tolo aí que ele está falando. Oh, Senhor, me falta sabedoria, me falta paciência. Eu tenho rejeitado as provações. Eu só tenho perdido as provações. Se eu tenho me mostrado, se eu tenho me dado, eu só tenho só derrota, só derrota. Aí, o sábio, que o texto de Provérbio diz que até o tolo, quando se cara, ele se tem por sábio. Né? O texto diz, ele é tolo, mas quando ele se cara, ele tem por sábio.
Atitude prática, correta. Aí o sábio não, ele falou assim, me perdoe. Ele não é todo que vai correr. Vai correr para o Senhor, para a palavra, é assim. Preciso de arrependimento, preciso de sabedoria, preciso praticar a verdade, sabe? Estamos terminando. Versos 9 a 11, ele traz um contraste entre rico e pobre. Ele diz assim, ó, verso 9, mas glorie-se o irmão abatido, ou de condição humilde, ou pobre, em sua exaltação. E o rico em seu abatimento, porque ele passará como a flor da erva. Porque sai o sol com ardor, e a erva seca, e a sua flor cai, e a formosa aparência do seu aspecto perece. Assim se murchará também o rico em seus caminhos. O que Tiago está querendo ensinar aqui? É um convite a olhar a partir de sua perspectiva em relação à eternidade. Como assim? O pobre vai olhar para a sua perspectiva no sentido de, ok, aqui eu tenho necessidades, dificuldades e tal, mas quando ele olha para a eternidade, ele encontra motivos para estar satisfeito, alegre. Porque a vida dele não é aqui, ele é passageira. A razão de sua alegria, de sua felicidade, não é a sua condição financeira, é a eternidade, a que o Senhor já preparou. Então ele se alegre, esteja alegre, glorie-se em sua, como ele diz, em seu abatimento. Mas não meramente no abatimento, mas é porque ele entendeu já. Pobre, porque mas isso não é muito tempo. E o rico, aí tem esse contraste. E o rico, eu entendo que Tiago esteja usando a ironia, né? E rico em seu abatimento. Porque o que está implícito aqui é que ele está falando que o rico também deve se gloriar. O pobre se gloria em seu abatimento, mas o rico se gloria em seu abatimento, ou em sua humilhação, ou em sua insignificância. Tiago está sendo irônico, tipo assim, ó, basearam nos versos seguintes, né? Que assim como é uma flor, que ele é frágil, ele murchará o rico em seus caminhos, ou seja, aquele que confia nas suas riquezas. Humanamente falando, existencialmente falando, ele pode ter tudo. Tem o carro, tem casa, tem dinheiro. Se o menino adoece, ele chama um médico na casa, não vai nem no hospital, ele chama um médico na casa dele, pode tocar. Aí está dizendo, olha, cara, isso vai murchar, igual todos os seus caminhos. Porque não é sobre isso. É sobre aquilo que é eterno. Sobre aquilo que Deus faz. Sobre aquilo que está preparado. E não, irmãos. Tiago não está condenando quem é rico, tá? Porque a gente ressaltar isso. Ah, vamos odiar os ricos. Não, gente, isso é loucura também. Isso não. Eu queria ser rico. E aí? Eita, irmão, tá pecando. Ah, entende? Porque a condição nos ajuda, irmãos. Estava até refletindo esses dias. Sonhar não é pecado, né? Graças a Deus. Senhor, eu queria um carro em outro lugar. Não era só 4, 5, não, era 8. 8 lugares. Fazer uma de menino. Não. Passar na casa dos irmãos, carrega mais 4, mais 8. Você serve melhor. Entende? Então, a condição, Tiago não está condenando a condição pela condição. Ele está condenando a situação do coração. Em concentrar sua alegria, sua confiança nas riquezas. Para encerrar, irmãos, verso 12. Bem-aventurado, né? Ele diz. Tiago, ele encerra com chave de ouro essa primeira parte. Ele diz assim, ó, bem-aventurado o varão que sofre aprovação, porque quando for provado, receberá a coroa da vida, o qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Então veja que esse processo de amadurecimento, ele é até a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Até quando o Senhor nos der aquilo que Ele tem preparado para nós estaremos em constante provações, nós estaremos em constante amadurecimento. E é preciso que você saia daqui entendendo isso. Para que, Luiz? Para você amadurecer. Bem-aventurado aquele que sofre aprovação. Por quê? Porque quando ele for provado, e ele ser aprovado naquilo que foi provado, ele receberá a coroa da vida. É um incentivo de Tiago a gente perseverar, irmãos, em meio às provações, que são importantes.
Se você estiver passando por aprovação, não vai enlouquecer, não. Mantenha calma, tranquilidade, ore ao Senhor. Você não está sozinho. Você tem o Espírito Santo, mas você tem a mim, você tem a nós. Não quero viver alheio à igreja, não. Eu sei que algumas pessoas têm dificuldade em se abrir, né? E a gente não tem problema com isso. Mas quem sabe essa tua dificuldade não é uma aprovação de Deus para tu vencer a dificuldade em se abrir. E aí você se abrindo, conversando mais, contando a sua realidade, mutuamente não haverá amadurecimento, porque você está sendo provado, vencendo a dificuldade sua, e aquele irmão que está ouvindo a sua dificuldade está sendo amadurecido também em ser sábio. Então vence, procura vencer, chama o irmão, compartilha. Duas aplicações somente. São duas perguntas. Como eu falei agora há pouco, né? Há essa tônica na carta de Tiago, que a gente chama na teologia de ortopraxia, que é a ação correta. Não é só saber, tem que saber agir. A pergunta para nós, ou o exercício para nós é: como nós temos nos relacionado com as provações? Eu sei que você sofre. Não tem ninguém que não sofra provação aqui. Ninguém. Porque é o meio que Deus usa para nos amadurecer, ok? Aí minha pergunta é: como você tem lidado com essas provações? Está sempre perdendo? Sempre perdendo, sempre perdendo, sempre perdendo, sempre perdendo. Nem o aprendizado, nem o crescimento. Você precisa estar atento às provações. Que é o meio do Senhor te amadurecer. Eu costumo usar nos meus encontros discipulado, né? Costumo usar essa comparaçãozinha. Que eu digo assim, ó. De 0 a 10, quanto tu está disposto a isso? Que é para eu entender a intenção da pessoa. Tá, de 0 a 10, quanto é que tu quer que isso dê certo? Quer 10? Então tu vai valendo para cima. Quer só 4, 5? A pergunta é, de 0 a 10, irmãos. De 0 a 10. Aí responde para cima. Quanto você está disposto a amadurecer? O que é que nós faremos com a revelação de hoje? Que decisões nós tomaremos com aquilo que foi revelado hoje? Você vai tomar uma posição? Você vai decidir ser crente? Você vai decidir sair desse berçário gospel? Você vai decidir amadurecer como cristão verdadeiro, genuíno, para a glória de Deus? Eu espero que sim. Amém? Vamos orar? Curva sua cabeça.